Fala galera, Laerte Viana na área. Semana passada apareci por aqui enaltecendo a coragem de Patrício Pitbull, que mesmo sendo um dos maiores nomes da história recente do MMA, multicampeão, financeiramente com a vida feita, não precisa provar mais nada para ninguém, ainda assim, a essa altura do campeonato, ainda aceita desafios que pouquíssimos atletas topariam. No mês passado desceu para o peso galo do Bellator numa tentativa inédita de se tornar tricampeão mundial em 3 categorias diferentes, porém acabou sendo superado pelo Sérgio Pérez. Não contente, o novo desafio arriscado da vez foi topar enfrentar o striker japonês Chihiro Suzuki, 12 anos mais jovem, na divisão dos leves, com apenas 3 dias de aviso e no Japão, na casa do rival, no outro lado do mundo. Para quem viu o vídeo que eu fiz e entendeu o contexto, ele foi como corner do seu irmão Patrick Pitbull, que estava escalado para atuar nesse final de semana, e aí de uma hora para outra caíram algumas lutas, pintou a oportunidade, e ele, sem nenhum tipo de preparação, topou, né? Subiu 2 categorias, da diferença da luta dele, que foi em junho agora no peso galo, agora era nos leves, pegando um cara muito mais jovem, fora de casa, topou o desafio e entrou nesse card do Rizin, que está fazendo alguns eventos em parceria com o Bellator. No caso do Patrick, queria enfrentar o Eddie McKee e depois foi escalado contra o brasileiro Roberto Satoshi, ainda valia a classificação para a semifinal do GP Milionário do Bellator, então tinha muita coisa em jogo. Já para o Patrício, era exclusivamente uma vontade de se testar, de lutar, e acabou saindo caro demais. Sobre o Patrick, plano concretizado com sucesso. Teve uma atuação dominante contra o bom e perigoso Roberto Satoshi, castigando a perna do compatriota com bons chutes nos 2 primeiros rounds e liquidou a fatura por nocaute no início do terceiro, após um chute fortíssimo na perna esquerda do brasileiro, que não conseguiu prosseguir na luta. Patrick retorna ao caminho das vitórias e avança no GP. Agora vai enfrentar Alexander Shevely na busca do cinturão e do prêmio milionário. Ótima vitória do Patrick contra um nome bom, duro, parabéns para ele, vai em busca do cinturão, agora está na semifinal, só que infelizmente as comemorações da família Pitbull acabou parando por aí, porque na sequência, horas depois, aconteceu uma das maiores zebras que esse esporte presenciou nos últimos anos. Foi a vez do Patrício entrar em ação. O campeão do Bellator, mas que estava atuando no ringue, regras do Rizin, sofreu um duro nocaute com apenas 2 minutos e 32 segundos do primeiro round, onde acabou sendo vítima da velocidade e precisão do japonês. A cena do Patrício caído nocauteado foi bastante forte, até por ser justamente o seu primeiro nocaute sofrido na carreira. Na real, oficialmente, se vocês olharem ali o cartel, até tem uma outra derrota por nocaute, mas foi uma lesão na luta contra o Ben Henderson, um chute na perna que ele aplicou e ele sentiu, então não conta. Tomar um golpe da maneira que foi, sentir, cair desse jeito, realmente nocauteada por méritos do adversário, foi a primeira vez na carreira do Patrício e também a primeira vez que ele sofre 2 derrotas consecutivas. Ontem ele deu uma entrevista ao Marcelo Alonso do canal do Portal do Vale Tudo e, como sempre, né, o Patrício é um dos caras mais sinceros, transparentes desse esporte. Muita hombridade, não deu qualquer tipo de desculpa, bem legal a postura, deu todos os méritos para o rival, falou que ele aceitou o desafio, assumiu o risco, acabou pagando por isso, faz parte do esporte, legal demais a postura dele. E ao mesmo tempo também, aí sim, deu uma leve preocupação para os fãs do Patrício, que ele anunciou que não tem previsão para voltar a lutar, porque vai precisar passar por uma cirurgia delicada, da retirada de uma hérnia, então vai ficar um tempo fora de molho. Porém, calma que ainda não acabaram as conturbações da noite lá no Japão, porque um pouco depois ainda teve uma confusão generalizada envolvendo os irmãos Pitbull com o brasileiro Kleber Koik, que era campeão peso-pena do Rizin e enfrentou o Patrício recentemente. O que rolou é que, segundo o Patrício, na versão que ele deu, o Koik e o Kleber estavam já falando mal deles nos bastidores, falou mal em alguns vídeos que circularam na internet, e na hora que o Patrício foi nocauteado, o Kleber comemorou muito, de uma maneira exagerada ali do lado do ringue. O Patrick não gostou, foi cobrar, foi perguntar o porquê daquela postura, tiveram uma confusãozinha ali, a turma do Deixa Disso chegou, separou, beleza. Aparentemente tinha acabado. O problema é que, repito, segundo o Patrício, momentos depois, quando eles estavam nos vestiários, o Kleber chegou e deu um chute no peito, totalmente pegando de surpresa o Patrick, e aí começou a confusão de novo, aí virou aquela bagunça, briga generalizada, a turma do Deixa Disso precisou separar, cenas lamentáveis. Ainda não temos a versão do Kleber Koik, ele não se pronunciou nas redes sociais até a gravação desse vídeo, mas independente, na verdade, de quem está certo ou quem está errado,
Tomara que isso não tome proporções maiores e se encerre por aí, porque não é uma coisa legal para o esporte a essa altura do campeonato 2023, lutadores profissionais brigando nos vestiários. Independente de quem está em a culpa, é ruim para a imagem de todo mundo, dos atletas, da organização, do esporte, ninguém sai ganhando. Mas enfim, eu queria trazer aqui para vocês essa atualização, os resultados, né? Porque são dois brasileiros bem importantes que estavam envolvidos, até porque não vivemos só de UFC, o MMA é muito maior, então eu acho legal trazer resultados do Rizin, do Bellator e perguntar o que vocês acharam da derrota do Patrício e deixar um questionamento por aqui também. Será que aos 36 anos e com a quilometragem já alta para o esporte, né? É considerado um veterano, já atua profissionalmente há muito tempo. Patrício Pitbull está entrando naquela fase da carreira onde o sinal amarelo do semáforo começa a piscar ou não foi só uma daquelas zebras que o esporte acaba proporcionando um tropeço e o Pitbull se mantém ainda no mais alto nível na cadeia alimentar. O que vocês acham a respeito desse resultado e da sequência da carreira do Pitbull, que, repito, segundo ele falou para o Marcelo Alonso, vai demorar um pouquinho para voltar porque vai precisar fazer um procedimento cirúrgico. Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários, quero saber as opiniões de vocês. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal porque vai ser muito cheio essa semana, muitos conteúdos bacanas. O UFC 291 acabou, mas ainda tem uma repercussão muito legal para a gente falar aqui sobre alguns assuntos, algumas entrevistas exclusivas. Alex Poatan, se tudo der certo, deve passar por aqui, então conto muito com o feedback de vocês. Ativa o sininho, porque aí vocês recebem as notificações assim que eu for subir nos conteúdos. Beleza? Obrigado pela audiência, obrigado pela moral de sempre. Fiquem ligados, tem muita coisa bacana vindo por aí. Valeu!